Boa parte da imprensa destacou ontem e hoje a marca de 1 milhão de mortos pelo vírus chinês. As mortes são todas lamentáveis, claro, mas havia nos textos uma certa euforia pela concretização da tragédia, como se houvesse uma torcida pelo vírus. É o quanto pior melhor em estado bruto. A Folha de São Paulo, por exemplo, disse que esse não era o único milhão, mas o primeiro. Depois resolveu medir as mortes em Maracanãs lotados. Em meio a isso, quase soa como uma torcida pelo vírus. Os amantes do lockdown aproveitaram para restabelecer sua agenda. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, tentou garrotear a sociedade novamente. Ele propôs ao governador Wilson Lima que fosse decretado lockdown na capital por período mínimo de 2 semanas. Ele se baseou numa afirmação da Fiocruz, que garantiu que a cidade está vivendo a chamada segunda onda. O governador negou o pedido. Por aqui, o coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus no governo de João Dória, o médico José Medina, ameaça voltar São Paulo para a fase laranja e limitar liberdades. Aspas. Se crescer o número de casos, vamos seguir o que diz o Plano São Paulo. Ao invés de ir para a fase verde, volta para a laranja, ameaçou Medina, mesmo com os dados apontando que o município já vê a pandemia ir embora. A primeira onda do vírus do medo ainda continua longe do fim. É assim que a gente abre o programa de hoje, então quero ouvi-lo. Guilherme Fiuza, diga, Fiuza. É uma onda mística, né, Vitor? Infelizmente, né, o que a gente poderia desejar em termos de empatia, em termos de solidariedade, comiseração, né, em relação às pessoas que sofreram e sofrem com a pandemia. Não há, né, assim, essa onda de solidariedade e comiseração não existe, por 2 motivos muito simples. Em primeiro lugar, que o alarme, né, sobre os dados, né, de óbitos é usado, como a gente acabou de ver aí, em relação à Prefeitura de Manaus. Para ter como consequência o trancamento da sociedade. Eu pergunto ao Arthur Virgílio, ao tucano Arthur Virgílio, um político que até tem bons serviços prestados aí ao país, numa época bem virtuosa aí do PSDB no poder, não que o PSDB tenha sido bom como partido totalmente, mas uma reforma muito importante, e nessa época o Arthur Virgílio estava do lado certo. Hoje ele ameaça trancar. Lembrar que o Arthur Virgílio, quando Manaus tinha cerca de 40 óbitos, ele declarou à CNN que a cidade estava com dificuldade de enterrar os seus mortos, né? E agora ele acena com uma medida sobre a qual eu pergunto aqui a ele, com toda a sinceridade, onde está o estudo que ele tem demonstrando que trancar todo mundo em casa diminuirá o contágio e o risco de morte. Ele não tem, Vitor, esse estudo, e a base para ele declarar isso, que foi a Fiocruz, também não tem. Uma instituição importante, referência científica, que aparentemente está politizada, ou pelo menos nas suas declarações. A mesma Fiocruz, é importante lembrar, pouco antes do início da reabertura da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, a Fiocruz estava combinando com o governador Witzel um lockdown mais severo do país. Seria um lockdown total. Aquele que, para você se deslocar, sair do seu bairro, você precisa pedir autorização ao governante. Ou seja, a Fiocruz estava prestes a ser parceira de um lockdown em que os moradores do Rio de Janeiro teriam que pedir ao Witzel, o rei do Covidão, que está em processo de impeachment e afastado pela justiça, pedir ao Witzel para circular. Então, a grande tragédia sobre a tragédia é esta, quer dizer, o número de mortos ser usado para medidas irracionais. Mesma coisa o Plano São Paulo, mesma coisa. Onde é que está o governador João Dória, prefeito Bruno Covas? Onde estão os estudos da cidade e do estado de São Paulo sobre a eficácia do lockdown, do confinamento total no percurso do contágio e na redução da demanda por leitos de hospitais? Vocês não têm esse dado. Não existe esse dado. Em quantos lares
confinados, houve gente que circulou nesses ônibus lotados que nós vimos e voltou para casa. Vocês não sabem. Como é que vocês advogam um lockdown? E tem mais, né, Vitor? A gente não vai cansar a beleza do nosso telespectador. Tem a Argentina, que é a rainha do lockdown, que agora é o país do continente com maior progressão de óbitos por coronavírus. Então é isso aí, é uma pena, porque quando a sociedade poderia estar se unindo para se defender, ela está refém de falsas certezas, né, de ciência de fundo de quintal. E a gente sabe também, né, Vitor, que o número de mortos, por um outro flagelo, que é um flagelo moral, esse número não distingue os formadores de opinião, mesmo as autoridades médicas, insistem em não distinguir as pessoas que morreram com o coronavírus e as pessoas que morreram de coronavírus. A gente sabe que a incidência de pessoas que estavam condenadas, né, por doenças graves, não estou nem falando das comorbidades, e que morreram portando o coronavírus e foram para a estatística de mortos por causa do coronavírus, é imensa. A gente já viu os relatos, a gente já viu a estatística absolutamente alterada em relação à série histórica. E, por algum motivo bastante lamentável, que eu não sei qual é, continua-se essa confusão de estatística. Então, nem a estatística, nem o número exato a gente pode usar para basear uma política. É uma pena porque, de fato, no momento que a gente precisaria ter a maior objetividade, a maior responsabilidade, nós estamos aí quase que entre franco-atiradores com propósitos inconfessáveis que a gente não quer nem imaginar. Bom, e antes de te passar, Augusto, eu só reforço que o Direto ao Ponto, a íntegra do programa, ficará disponível no YouTube daqui a pouco a partir das 6h30 da tarde. A partir de 6h30, então, haverá o arquivo lá no nosso canal do YouTube. Augusto. Bom, é realmente muito estranho o comportamento dessa gente, né? Eles torcem para o sucesso do vírus chinês, expressão que eles não aceitam. Eles acham que é preconceito contra uma agressão à cultura chinesa, preconceito contra chineses, orientais em geral e chineses em particular, e não é nada disso. O vírus que nasceu na China, cresceu na China e foi exportado pela China para o resto do mundo é vírus chinês, simples assim. Eles esperam com ansiedade a chegada a números redondos, então 1 milhão deve ser destacado, né, com manchetes, fotos de cemitérios, né, manchetes em letras garrafais. E eles esquecem de lembrar que o Itamar, como é que é o nome do rapaz? O Átila Yamarino? Exato, que é o biólogo vidente, ele calculou 1 milhão de mortos no Brasil. No Brasil, e tende a relativizar, lamentavelmente é assim. Cada morte é uma tragédia, repito pela enésima vez. Mas você tem de calcular, de fazer o confronto com a população mundial e ver quanto isso representa. Os próprios jornais que destacaram esse número redondo, eles dão, mas escondidos, né, esses números, dão números que mostram que a gripe espanhola matou muito mais, que o câncer mata muito mais, que doenças cardíacas matam muito mais. Eles não relativizam. 1 milhão é a maior tragédia de todos os tempos. Claro que é uma tragédia, mas eles fazem isso porque eles são fiéis aos códigos, né, e aos mandamentos do jornalismo de necrotério. É um jornalismo necrófilo, esse que eles estão fazendo e assustando pais que não deixam as crianças voltar para casa. O Brasil é o país que está há mais tempo no mundo com escolas fechadas. E ninguém pensa em como reabrir, mas sim quando. Porque eles querem evitar mortes em período eleitoral. E aí pensam em lockdown. Quer dizer, os campeonatos de futebol no resto do mundo, eles vão indo. Aqui no Brasil, você pega um número grande de infectados no Flamengo, foram infectados numa viagem ao Equador, e aí já quer parar tudo. Essa turma quer parar e começa a escrever. Não, não pode. Não, tem que ver o que é que está errado
né, o que há de errado nas medidas de prevenção, né, nas cautelas, e aperfeiçoá-las. Simples assim. E vida que segue. Como voltar ao lockdown que não resolveu não é vacina? Então, falta coragem a governadores e prefeitos que oportunisticamente se recusam a abrir escolas e estão provocando danos insanáveis a uma geração de crianças já conhecida como geração Covid. As crianças estão psicologicamente afetadas. O convívio com outras crianças e com o professor fisicamente é fundamental. E se o resto do mundo fechou apenas por algumas semanas as escolas, porque o Brasil tem em São Paulo, por exemplo, as escolas fechadas há mais de 6 meses e o prefeito pretende estender esse prazo por mais 2 e acabar com o ano letivo de 2020. Não existiu. Aí eu pergunto, o que é que vai ser feito com as crianças que não foram submetidas a provas? Serão aprovadas? Então vão ter esse buraco na formação escolar para sempre. Vão ter essa deficiência também insanável. Se forem reprovadas, o índice, a taxa de evasão escolar vai para a estratosfera. Esse problema foi criado pelos políticos medrosos que administram o combate à pandemia. Diga, Zé Maria. Eu até admito que errar por ignorância é perdoável. Agora, insistir no erro sabendo que está errado, isso aí pode ser até crime, né? O Augusto disse muito bem, um medo danado aí de governadores que acabou matando até muita gente no sufoco, porque muita gente não foi sequer fazer os exames necessários, não foram fazer os exames de rotina e acabaram morrendo em casa. O que mais mata no Brasil é o trânsito, é o que mais mata no Brasil. Olha, é um vírus que mata, é verdade, que tem uma transmissão incrivelmente assim, rápida, é verdade, mas olha, o que se esperava, esse Átila Yamarino mesmo falou em 1 milhão de mortos e hoje faz propaganda contra fake news, para ter uma ideia. 1 milhão de mortos aqui no Brasil, de 1 a 2. Aquela história que o Mandetta plantou de que, olha, presidente, você estará recolhendo corpos nas ruas com o carro do Exército, isso a gente vê que não é verdade. Desde o início, né, a ideia era a seguinte, proteger os vulneráveis, ou seja, os que têm doenças crônicas, crianças, os idosos, né, e os que têm problemas, esses seriam protegidos. E não os saudáveis. É a primeira vez na história da humanidade onde os saudáveis é que ficam em quarentena. Durante todo o mundo, desde que o mundo é mundo, os infectados é que eles podem ser isolados. O agente transmissor sempre é isolado em caso de epidemia ou pandemia. Esta é a realidade. E aí o Imperial College decidiu que o melhor para combater o vírus seria o isolamento. Isso alastrou-se pelo resto do mundo. Chegou aqui no Brasil, os governadores e prefeitos ficaram com medo, né? E até explicável o medo, eles não entendiam direito. O medo de morrer muita gente, como os profetas do caos, essas Cassandras dos cemitérios falaram, né? Aí os prefeitos ficaram com medo, saíram fechando tudo, os governadores. Aqui em Brasília foi o primeiro a fechar a escola, fechar a academia, fechar tudo. O Mandetta chegou na Câmara e falou para o presidente, tem que fechar. O presidente da Câmara fechou o plenário, estabeleceu rapidamente ali umas regras não muito certas para a sessão online, onde não há segurança. O deputado vota pelo celular. Esse celular pode estar nas mãos de quem sabe-se lá Deus quem, né? Ou do filho, ou da mulher, ou do funcionário, ou de qualquer um para votar, porque o que está na mesa da Câmara é o celular, é o aparelho, e não há como confirmar se é o deputado que está ali. Veja em que confusão essas pessoas levaram o mundo, né? Agora, a coisa já não acabou, mas já vai sendo entendida. Os médicos já têm mais experiência, as enfermeiras e enfermeiros também têm mais experiência em lidar
com os contaminados e a vida que segue. Para ter uma ideia, o governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que aqui nós já atingimos a imunidade de rebanho. Nós já temos mais de 1 milhão de infectados aqui em Brasília. Uma cidade de 3 milhões de habitantes, uma cidade grande, Brasília é grande. Brasília é a terceira cidade do país, só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. E nós já estamos na imunidade de rebanho, mais de 1 milhão de infectados por aqui. Então, o que acontece? Agora, fechar de novo, aí já é maldade, já é má fé, porque todo mundo sabe que não funcionou. A proteção não era para o cidadão, a proteção era para o hospital. E aqui o governador já está, inclusive, reduzindo o número de leitos disponíveis para a Covid e começar a levar a vida normal, porque muita gente não fez os exames, não fez prevenção e agora vem as consequências. Isso mesmo, as consequências disso tudo. Não é só consequência econômica, ninguém aqui defende morte por dinheiro, não é isso. É a realidade pela realidade. Então agora a gente está vendo a coisa de uma forma mais clara e podemos falar de uma forma mais aberta e o que sempre falamos aqui estava certo, de que era preciso cuidar dos vulneráveis e a vida que segue, porque as consequências serão pesadas demais. 2021 será um ano difícil para todos, com desemprego em alta, a economia andando de lado. Esta é a previsão. E o governo gastou muito, 1 trilhão de reais, quase vai fechar o ano. Por enquanto, 800 bilhões, mas vai chegar a 1 trilhão. Essa é a realidade.